Pronto. Pessoal, nós vamos começar hoje aqui a aprofundar mais o conhecimento aqui sobre o grupo das plantas, tá? O reino Plant. Esse assunto sobre plantas, ele vai durar aqui todo o terceiro bimestre e o quarto bimestre. Então, até o final do ano a gente vai ver plantas. Agora, observe só. Por que a gente está vendo isso agora? Parece um assunto assim meio deslocado, mas não é. É justamente porque o assunto de sistemática, que é o que a gente chama de reinos, né? Ele é muito extenso e não dá para a gente ver assim, vamos dizer, detalhadamente em um ano, entende? Até dá para a gente ver, mas o material ele tem uma sacada interessante que é colocar uma parte desse conteúdo de sistemática para o primeiro ano, que é justamente essa parte de plantas, que é um assunto grande. Então, ele coloca para o primeiro ano, para que no segundo ano a gente fique mais à vontade em estudar os outros reinos. Então, a gente vê agora plantas, mas quando for no ano que vem, aí a gente vai ver vírus, né? Começa com vírus, depois vem moneras, né? Que é bactéria, cianobactéria, arqueobactéria, depois protoctistas, que são algas e protozoários, depois fungos, isso até o segundo bimestre. Terceiro bimestre em diante, a gente vê animais, tá? E no finalzinho ver evolução. Isso é o assunto para o segundo Bom ano. dia, professor. Bom dia. Então, isso seria o assunto para o segundo ano. Daí, para que a gente veja com uma certa folga o assunto do segundo ano, a gente pega nesse assunto do primeiro ano, briófitas e pteridófitas, tá? Aliás, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente está começando aqui por briófitas e pteridófitas. Aí entenda o seguinte, o que a gente fez no final do bimestre passado? No final do segundo bimestre, nós fizemos uma introdução ao reino plant. O que é isso? Nós observamos as características gerais das plantas, tá? Plantas são autotróficas, eucariontes, pluricelulares, fazem fotossíntese, são subdivididas em alguns grupos taxonômicos. Então, a gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas e pteridófitas formam um grupo que a gente chama de criptógamas, que são plantas que não têm sementes. E a gente tem gimnospermas e angiospermas num grupo que a gente chama de fanerógamas, que são que é aí o grupo das plantas que possuem sementes, tá? Então, dentro das briófitas e pteridófitas, apesar de nós termos aqui o que a gente chama de criptógamas, que é um grupo que não tem sementes, mas essas plantas elas são bem interessantes para serem estudadas aqui de início, por quê? Vamos lá. Tem muitos aspectos que, se você entender bem em briófitas, que é o primeiro grupo, você vai compreender bem pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Entende? Então, briófitas é o primeiro grupo e é o grupo mais importante da gente estudar, pelo menos de início, porque a partir dele a gente compreende os demais. Então, é importante a gente prestar atenção, tirar as dúvidas em briófitas, tá? Porque se você não entende bem briófitas, você vai fazer uma bola de neve e quando chegar em angiosperma você não está entendendo nada. Depois vai para histologia vegetal, vai ficar sem entender organologia, fisiologia vegetal, vai ficar tudo um balaio de gato, vai ficar uma bola de neve. Então, entenda bem briófitas e pteridófitas, entenda bem aquele sistema de classificação que a gente colocou aqui, que é o cladograma, que tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, com a característica que cada um adquiriu. Lembra que a gente falou o cladograma, que você tem as plantas surgiram das algas, formando tecidos, dando origem a briófitas, que são plantas avasculares. Vasos condutores surgiram para pteridófitas. Pteridófitas ainda não têm sementes. Sementes surgiu para gimnospermas, mas gimnospermas ainda não têm flores e frutos, que surgiu apenas em angiospermas.
esse sistema, essa explicação com as características, esse sistema de classificação, a partir daquele cladograma, ele é importante da gente lembrar, é uma coisa que não pode sair da nossa mente, tá? Ah, professor, mas eu tenho tanta coisa, tem um monte de assunto, tem um monte de... São aí várias matérias e tal, tem que lembrar disso, é muito complicado e tal. Você não lembra de uma hora para outra, tá? Imagina, todo mundo passa por isso, tá? De lembrar ou não, né? De alguns assuntos que eles são base para outros, ok? Então é preciso se adaptar a isso, tá? Felizmente ou infelizmente. É assim. Então vamos lá. Ó, briófitas e pteridófitas. O que que a gente tem aqui? Vamos aqui. Primeiro, o assunto aqui, o livro, ele está começando aqui com o que a gente chama de bioindicação e biomonitoramento. O que que é isso? Então, vamos lá. Está dizendo assim, ó. Na maioria das vezes, a avaliação da presença de poluentes no ambiente é feita por meio de metodologias que empregam recursos químicos, físicos ou físico-químicos pelo uso de aparelhos, em muitos casos, bastante sofisticados e caros. Avaliar o comportamento do poluente no ambiente, ou seja, monitorar a sua ação através de organismos vivos, é um tópico relativamente novo nas ciências ambientais, que tem sido chamado de biomonitoramento ou bioindicação. O que é isso? Vamos lá para a gente entender. Se você tiver um ambiente, determinado ambiente, que nesse ambiente ocorrerem algumas plantas carnívoras, só pelo fato das carnívoras estarem lá, das plantas carnívoras estarem lá, a gente vai dizer que aquele solo provavelmente é pobre em nutrientes. Por quê? Porque as plantas carnívoras, elas se desenvolvem em solos pobres. É justamente por isso que elas são carnívoras, tá? Elas se desenvolvem em solo pobre, precisam de algum tipo de estratégia para compensar a falta de alguns nutrientes. Então, elas são carnívoras diante desse fato, ok? Não quer dizer que elas são carnívoras para sobreviver nesse ambiente. Quer dizer que o fato delas serem carnívoras permite que elas sobrevivam nesse ambiente. Isso aí tem uma diferença sutil e a gente vai ver isso no segundo ano que a gente vê evolução, tá? Uma sutil diferença nisso. Elas não se tornaram carnívoras para sobreviver. O fato delas serem carnívoras possibilitou que elas sobrevivessem, tá? Elas não controlam a ação de serem carnívoras. Mas, enfim, elas, só pelo fato de estar lá e a gente dizer que elas se desenvolvem em solo pobre e a gente saber que aquele solo é pobre pela presença delas, a gente diz que elas são bioindicadores da qualidade do meio ambiente. É a mesma coisa de você chegar num ambiente e de repente você encontrar alguns cogumelos, sabe daquele cogumelo vermelho? Ele só se desenvolve em local que tem o ar puro ou perto disso. Então o ar tem que ser de uma qualidade muito boa, umidade alta, para que ele possa se desenvolver. Então só o fato dele estar lá, eu já tenho uma característica do ambiente. Então a gente chama isso de bioindicação, tá? Outra coisa, sabe aqueles caramujozinhos, né, caracóis que ficam ali no fundo dos rios, né? Só o fato deles estarem lá, o tipo de coloração que ele vai ter, a gente sabe a qualidade da água. Quando eles estão muito escuros, pretos, cinza, né? Muito escuros, é porque tem muita matéria orgânica no rio. Às vezes, esgoto sendo lançado no rio. Então, ele consegue me trazer uma característica do ambiente, só pelo fato da sua presença e de sua coloração. Ok? Então, a gente pode dizer que nós podemos monitorar a qualidade da água através da presença ou do aspecto desses pequenos animais lá no fundo do rio. O nome disso é biomonitoramento. A gente monitora a qualidade da água através de alguns seres vivos que estão presentes lá.
E tem como fazer isso utilizando planta? Tem também. A gente utiliza algumas plantas aquáticas para a gente monitorar a qualidade da água a partir dessas plantas. Ok? Nós dizemos que esse biomonitoramento ele pode ser desenvolvido de modo a gente poder repassar esse entendimento, essa sabedoria. Tipo, você chegar num ambiente e você dizer assim, ó, se tiver essa planta, a água está poluída. Aí você repassa essa informação, por exemplo, para crianças que moram naquela localidade. E elas vão poder dizer aos pais, pai, essa água está ruim porque tem essa plantinha aí. Não pode ser assim, tal. Esse foi um dos projetos esse foi um projeto que eu mandei para a seleção de doutorado há 2 anos atrás. E, tipo, eram 10 vagas lá, eu fiquei 13º, eu não consegui passar. Mas foi um projeto que eu mandei para o meu doutorado, que era utilizar águas da nossa região para a gente poder fazer o monitoramento da qualidade da água através da presença ou ausência de algumas plantas, tá? E, no geral, seriam plantas carnívoras. A gente poder observar algumas plantas carnívoras que são aquáticas e a gente determinar a qualidade da água a partir do monitoramento utilizando plantas. A gente chama esse monitoramento de biomonitoramento. Ok? Então, é esse o contexto que está sendo levantado aqui. Um dos organismos que eu posso utilizar como bioindicador da qualidade da água são os musgos, tá? As briófitas. Eu posso utilizar como bioindicadores da qualidade da água, da qualidade do ar, da qualidade do solo. Eu posso utilizar dessa forma. Então, vamos lá. Olha só, diz assim, ó, levante hipóteses sobre o porquê das plantas o porquê de as plantas utilizadas como bioindicadores serem geralmente nativas do local. Por que a gente vai utilizar uma planta como bioindicador que geralmente ela é nativa do local? Como é que a gente pode colocar isso? Ó, tem alguns motivos para a gente poder utilizar plantas que são nativas. A gente pode colocar aqui o seguinte, eu vou colocar no chat também, tá? Vou colocar plantas nativas são resistentes às variáveis ambientais de seu ecossistema, podendo responder a alterações incomuns. Pronto, vou colocar aqui no chat, ó. Eu coloquei assim, ó, plantas nativas são resistentes às variáveis ambientais de seu ecossistema. Por exemplo, ela está adaptada à temperatura, está adaptada ao tipo de umidade, está adaptada ao tipo de solo, ela está adaptada a isso daí tudo. Ela é resistente a essas variáveis. Ok? E ela pode responder a alterações ambientais incomuns. Por exemplo, ela está lá, ela sobrevive no solo X. O solo tem que ser sempre X. Só que, de repente, alguém começa a lançar um poluente no solo, um poluente na água. Aí ela começa a se modificar. Ela começa a desaparecer, ou ela começa a mudar de cor, ou ela começa a mudar de cheiro, enfim. Alterar folha, alterar galho, essas coisas. Então, essas respostas às alterações ambientais elas são importantes para que a gente possa monitorar a qualidade daquele ambiente, daquele ecossistema. A gente vai dizer se aquele ecossistema está normal ou ele está alterado, de acordo com a resposta daquele ser vivo, daquela planta.
Ok? A segunda questão diz assim, se tiver dúvida, pergunta, tá? Segunda questão diz assim, em determinado local, o número de indivíduos de uma espécie animal diminuiu drasticamente. Ó, aqui, animal, ó, diminuiu drasticamente de uma hora para outra. Sabendo que essa situação indica danos ao ecossistema, sugira o que deve ser estudado na região para tentar esclarecer esse problema. Ó, o que é, digamos, tem lá um tipo de animal, eu não sei qual é, não está dizendo aqui na questão, eu não sei qual é, e de repente diminuiu a quantidade desses seres vivos. O que é que pode ter sido modificado para que esse ser vivo ele diminua a sua população? Uma das coisas que a gente pode observar é o tipo de alimentação, e qualidade da água. Vou colocar duas coisas, mas eu poderia estudar mais coisas, né? Mas o tipo de alimentação e a qualidade da água disponíveis para esses animais. Tá? Pronto. Isso daí poderia ser estudado para a gente esclarecer essa dúvida. Tipo, você chegou num ambiente, aí tá, de repente a quantidade de animais é X, aí ela diminui para meio X. Aí, caramba, o que aconteceu aqui? Vamos estudar para a gente poder descobrir o que foi que aconteceu. Estudar o quê? A gente pode estudar a alimentação, pode estudar a qualidade da água, pode estudar a qualidade do solo, qualidade do ar, tá? Tudo isso a gente pode estudar. Coloquei dois aqui para a gente não ficar com muita coisa. A terceira questão diz assim, ó. As microalgas, nos últimos anos, ganharam atenção devido à sua maior sensibilidade aos poluentes. Então, ó, a alga, a gente já vai saber aqui que ela é um bioindicador. Ela indica a qualidade do ambiente. Quando comparado com outros organismos. Além disso, são abundantes na natureza e essenciais nas cadeias alimentares. Beleza. De acordo com seus conhecimentos, elas poderiam ser utilizadas na avaliação de danos provocados pelos dejetos lançados no Rio Doce, lá em Mariana, em Minas Gerais. As algas poderiam ser utilizadas para esse fim? Acredito que sim, né? Sim. Aí diz assim, justifique sua resposta. Sim, eu posso colocar, pois... Deixa eu ver uma coisa. Comentários. Pois, vamos lá. Pois sua sensibilidade aos poluentes, pois através de sua sensibilidade aos poluentes, poderíamos Pronto, coloquei aqui assim, ó. Sim, pois através de sua sensibilidade aos poluentes, poderíamos compreender melhor o nível de poluição da água do rio, né? Se de repente a quantidade de algas, a população, ela está diminuindo, provavelmente o rio ele está fazendo isso, está colaborando com isso, né? Então tem todo esse contexto aqui para a gente poder compreender melhor, compreender melhor a qualidade do meio, tá? Vamos lá para a próxima. Olha só. Então a gente entra aqui em briófitas, já sabendo que você pode pensar assim, professor, mas o que é que tem a ver as briófitas aí com esse contexto aí de bioindicador e tudo mais? Tem a ver por quê? Porque as briófitas, elas são sensíveis ao meio. Esse que é o ponto, tá? Elas são sensíveis, são plantas que são delicadas, vamos dizer assim. Se tiver alguma alteração na qualidade da água, elas morrem. Ok? Então vamos lá. Ó, o grupo das briófitas compreende plantas terrestres com estruturas morfológicas simples, capazes de formar tecidos que lhes permitem a fixação, absorção, sustentação, realização de trocas gasosas e fotossíntese. Então, briófitas são plantas
que tem tecido, né? Para ser planta tem que ter tecido, mas elas não têm uma estrutura aqui que é essencial para algumas plantas, que é vaso condutor. Elas não têm vasos condutores. Por quê? Porque não há necessidade, já que elas são de pequeno porte. Tá? A seiva vai ser transportada no corpo das briófitas a partir da difusão. Não sei se vocês já estudaram difusão. Difusão é quando o material, o soluto da solução, né? O soluto, ele passa de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. A gente diz que isso é difusão. Então, as briófitas, elas passam por difusão. Ok? E elas são subdivididas, então, dessa forma, elas são avasculares, tá? Elas são subdivididas em filos, tá? Elas são subdivididas em filos. Era bom Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem não. Porque é o seguinte. Ó. O grupo das briófitas, pessoal. O grupo das briófitas. Tem que explicar isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Interromper compartilhamento. Vamos aqui, ó. O grupo das briófitas vai ser o seguinte, ó. Eu tenho aqui, a gente já viu que nós temos aqui as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É assim. Esse grupo das briófitas, ele pertence ao grupo maior, que é o grupo das plantas, o reino plante. Abaixo de reino, o grupo taxonômico que vem é filo, tá? A gente teria assim, ó, reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. É assim, os grupos taxonômicos, tá? Reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Reino, esse reino aqui é o reino plante. O filo, aqui, briófita, é um filo. Só que é assim, ó. Esses grupos aqui não são filos. Ah, professor, mas não estão dentro do reino? Aqui em cima não teria o reino das plantas. Dentro do reino das plantas é que eu tenho esses filos. Não vai ser. Por quê? Isso daqui a gente chamaria de superfilo ou, se não, divisão. Eu tenho a divisão briófita, divisão pteridófita, divisão gimnosperma e divisão angiosperma. Dentro dessa divisão briófita, eu tenho 3 filos. Filo briófita, filo antocerófita e filo das hepatófitas. Eu tenho 3 filos aqui dentro das briófitas. Tá entendendo? Um desses filos, ele tem o mesmo nome, ó. Dentro da divisão briófita, tem um filo chamado briófita. A mesma coisa acontece aqui nos pteridófitas. A gente não vai para a gimnosperma e angiosperma agora. Então, eu vou deixar isso daqui. Pteridófita. Eu tenho, dentro da divisão pteridófita, eu tenho um filo chamado pteridófita também. Não sei se dá para entender isso. Eu quero dizer como se fosse um conjunto de caixas, sabe? Dentro da caixa plantas, a gente tem 4 caixas que são as divisões. Dentro dessa caixa briófita, que é a divisão briófita, eu tenho uma caixinha chamada briófita também, que é um filo, que é o filo dos musgos. Eu tenho não só esse, quanto o filo dos antóceros e o filo das hepáticas. Tá? Vamos tentar entender isso aqui dentro das
dentro do que a gente estava vendo agora. Ó. Então, eu vou ter aqui, característica avascular. Não precisa mais lembrar disso, mas, aliás, não precisa mais falar sobre isso. Mas eu tenho, olha só, antocerófita, os antóceros, que são esses talinhos aqui, ó, antóceros. Eu tenho as briófitas aqui, o filo briófita, que são os musgos, para ver os musgos. E eu tenho o filo hepatófita, o filo das hepáticas. Ok? Uma das características que a gente vai usar aqui para a gente poder distinguir, distinguir não, para a gente poder entender melhor as plantas, é a questão da alternância de gerações. Alternância de gerações ou alternância de fases não é exclusivo para briófitas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas apresentam alternância de gerações. Ok? A gente fala assim. Todas as plantas apresentam alternância de gerações. A gente chama isso de ciclo haplodiplobiôntico. Vou colocar aqui no chat. Ciclo haplodiplobiôntico. Tá? Na próxima aula eu vou explicar direitinho sobre ciclo haplodiplobiôntico. Agora, deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Se eu conseguir... Deixa eu ver, primeiro ano... Deixa eu ver se eu consigo entrar através do celular. Se eu conseguir, a gente faz uma... Deixa eu ver... Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento e eu ver se eu consigo compartilhar aqui do meu celular. Não consigo compartilhar. Deixa eu perguntar a vocês, ó. Deixa eu ver. Vai. Anfitrião. Aqui. Tornar anfitrião. Sim. Tá. Iniciar o vídeo. Eu queria compartilhar a minha câmera com vocês, a câmera do celular. Não sei se está dando para ver aí. Você tá compartilhando. A câmera do seu celular tá pegando aí pra gente. Dá pra ver assim. Tá dando pra ver as duas. Tá dando para ver as duas? Sim. Beleza. Mas vocês conseguem ver a do celular grandona aí? Aqui a gente tá vendo nada do computador. Pelo menos no meu aqui. Então eu vou interromper o vídeo daqui. E eu vou... Vocês estão vendo a do celular agora? Melhor? É só eu que tô vendo a foto do perfil dele?
Não, eu também tô vendo a foto do perfil dele. O do seu computador tá em destaque. Ah, entendi. É. Eu acho que não dá, não. Porque eu não consigo ouvir vocês. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó, só para vocês entenderem aí, tá? Rapidinho. Eu não tô ouvindo vocês, tá? Vai ficar vai ficar só pelo computador o áudio. Eu vou sair aqui para eu mostrar para vocês o meu jardim, mostrar algumas que é o meu escritório aqui. Então, pessoal, deu para ver alguma coisa? Vocês já estão me escutando aí? Estamos sim, professor. Ah, tá. Beleza. Aí, não sei se deu para ver, não sei se ficou claro. Deixa eu apagar aqui. Vou tirar. Participante. Enfim. Então é isso, pessoal. Na, na próxima aula, a gente vai pegar dessa parte de, de alternância de gerações, né, o ciclo de vida das briófitas, porque se a gente compreender o ciclo de vida das briófitas, a gente compreende todos os outros, tá? Então a gente ficou com essa parte introdutória aqui a respeito das briófitas, tá? Para que a gente possa utilizar isso aqui como trampolim para a gente poder compreender os outros grupos, beleza? Na próxima aula a gente conversa, a gente continua o assunto, tá? Saudade da turma, saudade de vocês aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor.